aí pessoal, tudo bem? Continuamos o nosso toró de parpite aqui, nosso bate-papo com pessoas de Nova Resende, que constroem a história, que contam a história e que preservam a história. Hoje o nosso convidado é o Orlando Salles Filho, nosso querido Orlandinho. Orlandinho, você é advogado, você é filósofo, você é humanista, você é professor de filosofia e é o guardião da memória de Nova Resende. Eu sei que isso é uma coisa difícil de fazer, guardar documento, preservar a memória e que nem sempre há compreensão dessa atividade. Porque existe um conceito de sociedades modernas, do pós-moderno, do novo rico, de que é preciso inovar e ficar logo, de roubar um velho e fazer um novo, e essa visão é equivocada. Eu sei que você pensa de forma diferente disso. Você é um guardador da memória de Nova Resende. Nós temos uma gratidão profunda por você. Você tem nas suas mãos as nossas raízes. Como é que é isso? Obrigado. Eu acho que sim, eu concordo com você, mas antes de tudo, eu amo a minha cidade. Porque se eu não amasse, eu não estaria trabalhando aqui. Se eu não amasse, eu não estaria guardando o material vivendo da aqui. Minha cidade. Não estaria... Eu voltei porque eu quis, né? Eu fui para fora, inclusive, uma determinada época, Luiz, quando inaugurou a biblioteca com seu nome, você disse assim, eu nunca entendi por que o Orlandinho tinha voltado para Nova Resende. E hoje eu entendo porque ele voltou, porque ele tem um papel, né? E realmente é esse papel de amar a cidade, de amar muito, intensamente, tá? Então é justamente nesse sentido. É raízes. Só isso. E, Orlandinho, fala pra gente da quantidade de documento que você tem, da importância da preservação. Olha, eu não sei nem te contar a quantidade exata. Hoje, mais cedo, eu queria, antes dessa entrevista, eu tentei olhar o meu baú. Eu tenho literalmente um baú mesmo, um baú de madeira, com muita coisa, além de alguma coisa espalhada pela casa. E eu tentei pensar algumas coisas que eu poderia trazer e eu assim me perdi, sabe? Porque realmente é muita coisa. Eu tenho assim mapas antigos originais, eu tenho fotografias de vários... Esse aqui é um, ó. Esse é um presente que você me deu. Com certeza. Tem mapas originais, tem fotografias, tem documentos, tem objetos. E essa é uma coisa, né? Só para te alegrar, eu gostaria de te mostrar uma coisa, Luiz, que eu tenho, são poucas as pessoas que conhecem, eu tenho a coleção completa de todos os textos de Dorinto Morato. Ah, isso é maravilhoso. Dorinto Morato. Pouca gente sabe da importância. Olha, as cartas de Dorinto Morato. Os folhetos que ele fazia. Tá? Então é uma coisa assim que pouca gente já ouviu falar, né? E você, como jornalista, eu sei que você era apaixonado por isso. Eu lembro muito bem dos folhetos dele e a visão dele adiantada para a época, entendeu? A visão prevencionista que ele já tinha, entendeu? Preocupação com a água. Que interessante, Orlandinho. Inclusive tem uma carta dele, que é uma cópia que eu tenho aqui. Ele fala o seguinte, ele manda uma carta para o presidente João Batista de Figueiredo, o presidente da República, e ele sugere que nas beiras das estradas deveriam ter árvores frutíferas para matar a fome e a sede dos viandantes. E dar comida para os passarinhos. Olha que ideia, né? Que coisa fantástica. Então, assim, a gente tem esses registros. Tem, assim, alguns documentos, assim, oficiais, sabe? Como, por exemplo, também, rapidinho, eu tenho um documento, de um Zé Anacleto Júnior, que seria da família Anacleto, né? Ele seria neto. Pode ir. Ele seria neto do Joaquim Anacleto de Souza Vieira, um dos primeiros doadores de terra do município, e daqui ele foi então para Paraíso, e é um documento que ele foi um tenente da Guarda Nacional, e é um documento assinado pelo presidente da República. Bernardes. Eu tenho um documento. É o Arthur Bernardes? Não, esse aqui foi o Francisco de Paula Rodrigues Alves. Ah, Rodrigues Alves. Olha, é um Conselheiro documento. Rodrigues Alves. Eu tenho um outro documento que eu trouxe também para mostrar. É uma nomeação de um promotor de justiça, quando aqui não tinha, em 27, um promotor da justiça municipal, uma nomeação do governador do estado, nomeando o Herotídes Anacleto de Pada, o Totti, o Sototti, como promotor de justiça. Como promotor de justiça, que interessante, tá? Hein? Então, assim, é muita coisa que a gente tem, é muito documento,
Tem documento espalhado aqui para todos agora, lados. só para começar, só para terminar mesmo. Não, para terminar não, Landinho, tem muita conversa pela frente. Essa parte de estar mostrando o documento. Esse é o primeiro documento que eu colecionei. É uma reportagem de jornal falando que a família do Coronel Rosendo, que a família da Deolinda, do Zé Apuíjo em São Paulo, tinha uma série de documentos guardados. Então esse é o documento, primeiro documento, uma xerox, o primeiro documento que eu guardei com a pesquisa de história. Foi desse documento que nasceu a sua coisa? Já havia uma preocupação? Quando, no segundo ano do grupo, eu perguntei para minha professora, como que surgiu? Quem era seu professor? Maria Hortência Magalhães, irmã da dona Celina. Só que ela não era daqui, ela não soube me responder. E ficou faltou laço histórico. Então, quando eu estava na quinta série, a professora de português, a Vera Marinho, ela deu uma atividade, o aniversário da cidade. Aí eu fui na minha família, eu consegui achar um monte de coisa, tá? E eu tinha um amigo que era o Robertinho Pascoal, que também, ele foi na casa do avô dele, que era o João Batista de Castro, o João Dorico, Então aí eu conheci o material dele, ele conheceu o meu material. A partir daí a gente começou, né? E a partir daí eu nunca mais parei. E o segundo material que eu colecionei foi uma empresa em Poços de Caldas, uma empresa de caminhão, que soltou um folheto. E esse folheto falava sobre Nova Resende. Então, interessante, hein? Tá? Tudo que você está mostrando eu nunca tinha visto. Olha aqui, então, é um folheto. Então esses dois documentos que eu estou mostrando são os documentos assim. E a partir daí, não só o documento, eu comecei a guardar. São a certidão de nascimento do seu arquivo. Aqui, esse aqui, por exemplo, eu tinha o quê? 14 anos, quando 50 anos da cidade, o Universidade da Cidade aí publicou um adesivo. E eu guardei o meu adesivo. O meu adesivo eu não coloquei em lugar nenhum. E foi a partir daí, nunca mais parou, entendeu? Eu tô colecionando material até hoje. Daí é justamente isso, é um pouco guardião. Só que tudo que eu tenho é meu e não é meu. Algumas coisas gastei, paguei, comprei algumas coisas, tá? Inclusive mapas antigos, mas é meu, é meu entre aspas. Não, você é o guardião. Eu sou só o guardião. Você é o guardião. É do povo. Mas eu também não vou deixar as pessoas, né? Enquanto não tem alguém para cuidar com compromisso, tá? Eu não vou entregar para ninguém. Agora, a hora que quiser, eu vou entregar. Porque a coisa guardada na sua casa não. A gente precisa saber para nada. Quem entrega, né, Landinho? Para se vai preservar, se vai cuidar. Ô, Landinho, fala para mim desse conceito de preservação. Você acha que a gente tem esse conceito aqui na cidade? Existe um conceito preservacionista aqui? Existe uma preocupação com história, com memória? Como é que é isso? Isso as pessoas estão sendo educadas para isso na escola? Como é que está isso? Olha, eu acho assim. Existem pessoas, Luiz, que realmente têm compromisso. Tem pessoas que não, entendeu? Eu mesmo sofro muito com isso, e já sofri muito com isso. Só para te dar uma noção, a questão, por exemplo, da escola. Quando eu já estive na frente da Secretaria de Cultura, lá em 2003, 2004. Na época, a gente lançou uma cartilha de patrimônio cultural. É uma cartilha que foi feita com base pela Nova Resende, e é uma cartilha que ela conta a história da cidade. E ela é toda assim, para a criança colorir, para a criança, sabe? É didática pedagógica. Toda em forma de desenhos. E a gente mostra os prédios que já foram demolidos. E alguns prédios continuavam. A própria cultura, o folclore, os hábitos. Né? E a gente... então, assim, a ideia era isso. Só que muita gente, muito jovem, assimila isso. Mas grande parte não. E eu gostaria de falar uma coisinha, que eu sofro um pouquinho com isso, porque as pessoas acham que eu quero que tudo fique preservado, que eu quero mandar nas coisas das pessoas, que eu não quero o progresso da cidade. Então a gente é visto assim, como se fosse aquele cara que quer o atraso. O atraso. E não eu acho sim, tem que ter mudança, houve mudança de pensamento, mas você não pode apagar a tua história. Você não vai rasgar o teu certidão de nascimento. Não. Você não vai rasgar a foto do teu avô, da tua avó, né? Você não vai. Então, assim, tem que ter mudanças naturais, tem que alguma coisa que é prejudicial, tem que ter... uma questão, por exemplo, ô Luiz, que eu tive um problema aí sério, há uma época atrás, houve um comentário sobre
o calçamento da praça. Sei. E ocorreu um comentário, como diz o caipira, lascado, que eu estava contra. Recebia provocações na rua, havia comentários. Uma determinada pessoa aí falou que enchia um caminhão de pedra e ia jogar na porta da minha casa, já que eu gosto tanto de pedra. Aí é o seguinte, eu fiquei assim muito chateado com essa história. Aí eu falei, olha, mas tombamento da praça, eu não fiz tombamento da praça, né? Eu não fiz tombamento nenhum na praça, eu não sou prefeito, eu não tenho poder para tombar, eu apenas sim fui o responsável pela criação do patrimônio histórico em Nova Resende, que com isso veio muito dinheiro, e vem dinheiro até hoje, né? Então, assim, no ano passado era média de 50, 60 mil que estava vindo, esse dinheiro vem no ICM cultural. Aí eu fui verificar que realmente, eu falei, mas por que eu? Aí eu fui ver que a praça foi tombada em 2009 e quem assinou o prefeito foi o Ronei. Agora, por que eu nem era funcionário nessa época? Aí eu fui verificar também que houve uma recomendação desse tombamento, era o presidente do Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico, que era o João dos Reis, o João do Cirineu. Agora, por que eu tenho que levar? Eu não acho que eles fizeram errado, não. Eu acho que eles fizeram certo. Agora, por que as pessoas têm que falar que sou eu uma coisa que eu não participei? Eu não vejo que eles estão errados, não. Eles estavam preocupados com a memória, com a história. Agora, o que eu tenho a ver com isso? Entendeu? Então, assim, então as pessoas têm essa mania de achar. Agora, eu quero progresso, eu quero modernidade também. Mas queremos preservação também, né? Eu não posso apagar a história do meu povo que eu amo tanto. Porque é muito fácil. Eu já até falei isso com vocês, eu falei, se é então para ser para apagar, então eu vou pegar todo esse material aqui, eu vou botar fogo e acabou. Não, eu não tenho essa consciência. Pelo amor de Deus, não faça isso. Eu não tenho essa consciência, jamais vou fazer isso. O desenvolvimentismo que destrói a história, que desconstrói a memória, não é desenvolvimentismo, é terror, é burrice, entendeu? É atraso, né, Landinho? É certo, eu também vejo isso. Eu tenho um grande amigo que é o Mauro, e o Mauro uma vez ele falou para mim assim, Landinho, você está escrevendo tudo que você sabe? Você está registrando tudo que você sabe? Mauro, eu não tenho tempo. Aí ele falou para mim assim, Landinho, por favor, não morra. Né? Eu sei que é importante, mas não é só eu. Eu gostaria que aparecessem outros jovens, gostaria que viesse algum parceiro, né? Alguém, Landinho, vou aí para te ajudar, vamos registrar junto. Nós vamos fazer isso. Vamos criar a memória. E até criar um herdeiro. Lógico. Né? A hora que eu morri, isso aqui vai para onde? Não adianta falar que vai para a Casa da Cultura se ele não for mantido. Landinho, eu quero te fazer um pedido. Escreva tudo que você sabe. Fazer o mesmo pedido, Mauro. Escreva, anote. Mas, Landinho, o que a gente pode assumir é que a gente vai fazer um processo de digitalizar esse material. Nós já conversamos um pouco sobre isso e guardar essa memória e criar espaço para guardar isso, tá entendendo? Agora eu queria que você falasse sobre essa prática de conservar, de preservar, de cuidar. Essa responsabilidade social que você tem, entendeu? Que é uma coisa de cultura, né, Landinho? De formação. Eu acho que sim, eu sou de uma família, né, de um lado, a minha família do meu pai, a primeira família que todos os filhos estudaram, né, o que estudou menos foi meu pai, e mesmo assim fez terceiro científico, sob na década de 40. Sobre a ótica do tempo de uma família de intelectuais. Sim, mas por outro lado... O Salles. Mas por outro lado, eu sou neto do Zé Américo, e eu sou neto de um padeiro também, mas um padeiro que tinha essa preocupação. Por exemplo, recentemente veio uma série de material da minha família para mim, do meu lado, do lado do padeiro, do lado do lavrador, do lado do pai da sua mãe. Pai da minha mãe? Da dona Rosa. Você não acredita o acervo que tem, entendeu? Então, assim, eu, graças a Deus, de pai e mãe, eu sou filho, neto de gente que guardaram papel, que guardaram documento, que guardaram fotografia, que registraram as coisas. Cultura de cartório da sua família lá do seu pai. Olha, para você ter uma noção, o meu avô Zé Américo, ele veio de Muzambinho, na verdade ele nasceu em Cabo Verde, e ele guardou o caderno dele no primário lá no começo do século. Olha pra você ver. Então, assim, havia essa preocupação. O que eu achei de documentos, eu achei todos os documentos dele, localizei, quando ele tinha padaria, na década de 40, toda escrita. Então, assim, graças a Deus... A padaria dele é lá na esquina onde era o Niozinho ali?
Foi ali. Do outro lado do Joaquim Mourinho Sim, também? Ficou por ali. Dos dois lados da pracinha? Eu sei que morou uma época morou de um lado, outra morou do outro. Então, mas assim, então essa preocupação. E eu tenho assim muita sorte de encontrar pessoas que acabam me dando ajuda. Uma determinada época, passou por aqui um delegado de polícia. E um dia, contando com ele, ele falou assim, para mim, o meu tio foi prefeito dessa cidade. Nunca mais passou isso aí, anos depois, mais de uns 10 anos, muito mais, acho. E a questão dos 10 anos, aí sim, uns 10 anos atrás, eu vi uma entrevista, um delegado de polícia de Campos Gerais, dando uma entrevista sobre um determinado crime. Sei, esse é aquele delegado que me falou que o tio dele foi prefeito. Daí você foi atrás? Eu vi, aí entrei em contato com a delegacia, né? E ele chamava Afânio Vasconcelos. Entrei em contato e falei, olha, doutor Afânio, sou eu, Orlando, o senhor me falou uma vez que seu tio foi prefeito? Ele falou, foi sim, foi o primeiro prefeito de Nova Resende. E sim, Gilberto Vasconcelos foi nosso primeiro. E a gente não tinha nada, não tinha um documento, não tinha uma foto, não tinha registro, a não ser o da prefeitura. Sim. E aí ele deu para mim o endereço de um filho que mora em Porto Alegre, que é professor de teatro, e ele me mandou um acervo, inclusive ele mandou uma foto do pai dele, que foi o primeiro prefeito, na estrada para Jureia, fazendo uma reforma. O nosso caminho era para Jureia, porque era o terminal do trem, né? Era uma ponte. E tinha um carrinho verde, interessantíssima essa história. Essa história é um carrinho verde, chamava Ramona, uma Ramona verde, que era um carro da prefeitura. Sim. Esse carro depois, ele foi vendido, a prefeitura vendeu ele para o coronel Joaquim Firmino. E nesse carro aconteceu uma história fantástica, Luiz. Eles, às escondidas, em 1936, eles foram até a divisa de Alpinópolis, com Bom Jesus, Joaquim Firmino, Dr. Quita, que na época não era prefeito ainda, foram com Juca Melo para encontrar o prefeito da cidade, que era o Luiz Teocássio. Para quê? Para o Luiz Teocássio renunciar ao cargo para o Dr. Quita assumir. Tá vendo? História. Porque o doutor Luiz Teocássio era tio da dona Hélia. Sim. Só que o doutor Luiz Teocássio, ele era dos caranguejos. Época dos caranguejos aí. E tem muita história. E o doutor Quita era do Aranha. Então, olha aqui, é justamente nesse carro, nessa Ramona Verde. Mas voltando então à história, aí eles me mandaram então esse documento. Então, eu estou falando para você dessa sorte, dessa oportunidade. Mas muita gente. E você também pesquisou muito, né, Nandinho? Você foi muito atrás, garimpou demais, né? Tá, assim, não só na região, Arquivo Público Mineiro, Belo Horizonte. Tem documentos importantíssimos. O Arquivo da Cúria de São Paulo, porque a gente pertenceu a São Paulo no Eclesiástico. Então, assim, são várias instituições que eu fui, no Bispado de Mariana. Você tem muito documento? Tem. Nandinho, vamos montar um centro de memória de Nova Resende. O material está aqui. Eu sei. Vamos primeiro digitalizar isso tudo aí. Vamos montar. Tem mais alguma coisa importante que você acha que você precisa falar para o povo? Fala aí que é a chance. Precisa sim. Tá? Justamente, eu gostaria que as pessoas não me interpretassem de forma alguma como aquele cara que está querendo o atraso da cidade. Eu não quero o atraso de ninguém, nem meu. Tá? Eu acho que o mundo modernizou, muita coisa acontece mesmo, mas a gente não pode deixar de ter o registro, de ter a nossa história. E eu nunca quis o atraso da cidade, não é uma pedra que vai resolver a vida do caminho, pelo contrário, acho que tem muita pedra no caminho da gente para evitar que a gente não faça o trabalho. Né? Mas não é o calçamento que vai mudar a cidade. E eu gostaria também, só para terminar, eu tenho isso aqui para você que é jornalista. Opa! Eu tenho alguns jornais, a cópia de alguns jornais. Mostra aí, teve por Nova Resende. Esse aqui foi um jornal chamado Clamor, é de 1925. Tá vendo? Tem imprensa aqui há muito tempo. Esse aqui é o Nova Resende, na década de 30. Quanta coisa, hein? E esse outro também é um outro jornal que teve aqui, chama A Ordem. Que era um opositor. Depois nós vamos fazer tudo isso em detalhe. Era um opositor. Tá bom. E só para terminar, só para mostrar, não para terminar, mas assim, esse jornal aqui
de 30 de março de 1930, tem uma notícia muito legal. Lê aí. Tá? Olha aqui, nos sociais. Está em festa o lar do senhor João Batista de Castro e a excelentíssima esposa, com o nascimento de seu primogênito. Parabéns ao distinto casal. Então essa notícia é o nascimento do Juju. Do tio Juju, meu tio Juju. Né? Olha você ver que legal, que fantástico esse registro. Então é justamente isso. E também nesse encerramento, assim, eu quero mais ou menos mostrar que as pessoas saibam a dimensão. A dimensão de documento que você tem. Então, é muito por importante exemplo, isso. Eu tenho aqui um pouquinho da história da fotografia, né? Nós temos aqui, olha, esse aqui é um fotógrafo, que quando aqui não tinha fotógrafo ainda, da praça. de Muzambinho. Ó, olha, a igreja de Santa Rita, a primeira, no meio da praça. Aqui nós temos um fotógrafo, a primeira, de Cabo Verde, Zé Imese. Aí, ó. Então, assim, essa foto fantástica, essa foto já é do João Dorico. Sim, João Batista de Castro, João Dorico. A partir de 35. Porque antes as fotos não eram dele. Agora o que eu quero realmente mostrar... Essa foto aqui é importante, Landinho. Que é aqui na esquina, onde está hoje a Far Melhor. Aqui, cadeia. Ó. Cadeia e Câmara, não é? Câmara, sim. Agora, uma coisa que eu não sei se você sabe, um dos pioneiros da fotografia de Minas Gerais, nasceu em Nova Resende. Eugênio Nardi. Nardi, família Nardi. Nardi nasceu em Nova Resende, foi para Guaxupé, e de Guaxupé ele foi para Guaranésia, e eu consegui uma foto que ele fotografou a irmã dele. Aqui em Nova Resende? Aqui em Guaxupé. Em Guaxupé. A irmã dele casou com Luiz Puntel. O famoso Puntel de Guaxupé. Puntel de Guaxupé. E ela chamava Isabel Nardi. Bonito. Então, e aí eu tenho desenhos, tenho fotografias, sabe? Então, assim, eu tenho toda uma sequência dessa história da fotografia. E o último documento que eu gostaria de mostrar para vocês... Pode mostrar. Que hoje tem o IBGE. Hoje tem o IBGE. Antigamente não tinha o IBGE, mas o governo, ele fazia um tipo de recenseamento. E eu tenho cópia dos recenseamentos de Nova Resende, Santa Rita do Rio Claro, de 1831. Nossa Senhora, 1831. E 1838. 150 então aqui eu tenho anos, a cópia. Aqui, e é incrível, Luiz. Pessoa por pessoa, a idade, todo, é enumerado o pai, a mãe e os filhos, os escravos. Interessantíssimo. Tá? 1800, gente. 1831 e 1838. Tá? Então é isso. Eu gostaria de entregar para você uma lembrancinha básica, obrigado. Que é o convite da primeira festa do Filho Ausente. Aqui, ó. Olha que honra. 1981. Aqui, ó. Coisa mais linda. Ó. Depois eu vou botar em detalhe, a gente mostra em detalhe, ó. Olha aqui. Eu quero encerrar aqui dizendo que a gente precisa considerar a importância, precisa educar as crianças, precisa ter consciência da preservação. Vou já a um lugar comum. Um povo sem memória não tem história nem futuro. Um prédio não se constrói do quarto andar para cima, do quinto andar. Tudo que existe foi construído. E esta construção não foi feita pelas pessoas mais importantes, pelas famílias mais tradicionais, por nada disso. Foi feita pelo povo, pela gente. E o que o Landim tem é um acervo que conta a história de quem fez. Sabe? Não é a versão de como foi contado, é o que aconteceu. Acho que isso é muito importante para um povo. Então, eu acho, Landim, que nós temos que agradecer você pela essa capacidade de arquivo, pela essa capacidade de armazenamento e pela tua memória espetacular. As conversas com o Landim são profundas. A gente tem noção do que aconteceu, como as coisas aconteceram. A gente, Landim, precisa de gente como você, que tenha esse espírito aberto e que contribui com o coletivo, entendeu? E outra coisa, eu sempre digo, é na aldeia da gente que a gente faz diferença. Você está entendendo? E você tem esse compromisso de aldeia, acho super importante. Como eu falei, todos os adjetivos que você falou, fantástico, mas para mim o adjetivo principal, eu amo a minha cidade. Se eu não amasse, nada disso acontecer. Todos nós amamos Nova Resende. Viva Nova Resende! Viva! Obrigado, Landinho! Um beijo! Valeu! Você é o cara! Resende Web TV, cada vez mais perto de você.